E a Bíblia, ela declara, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente conhece, a gente tem poder para analisar se aquela fala de Satanás, né, se aquilo que a gente vê no nosso dia a dia se procede de Deus ou se não, né. Mas se a gente não tem conhecimento, como que a gente rebate? A gente aceita, Exato. porque todo mundo faz, porque todo mundo ouve, né. Uma das coisas hoje em dia que me chama mais atenção são as músicas, né. Outro dia eu estava assim, a gente fica até assustado, porque o nosso meio, a gente cresceu dentro da igreja, né. Então, querendo ou não, a gente ouve música da igreja. Sim. Eu até comento, se for para ver outra música, ter outra coisa, eu não sei. Eu só conheço as coisas da igreja, porque é o nosso ambiente. Mas quando a gente sai, a gente começa a ouvir que hoje em dia as músicas estão exaltando até o pecado. Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico está começando e esse programa vai ser uma grande bênção. Já prepare a sua Bíblia Sagrada, porque hoje vamos estudar Gênesis 3. É um assunto muito importante, responde a muitas perguntas que hoje são feitas, mais à frente falaremos sobre isso. E eu quero aqui, antes de qualquer coisa, né, antes de tudo, parabenizar o nosso produtor. Olha só que maravilha! Hoje ele está de aniversário e nós aqui como podcast bíblico, não somente eu, mas toda a equipe, queremos parabenizar por mais um ano de vida, que Deus lhe conceda muitos anos de vida, que as bênçãos do Salmo 91 estejam sobre você, que você prospere, tenha a alegria do Senhor, a alegria da salvação que só vem por meio do Espírito Santo e que seja uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe muito, Rafael, você aí que nos acompanha, corre no nosso Instagram, @canal.cjc e manda um parabéns para ele também, manda uma palavra ali para deixar o dia dele mais feliz, mais alegre. É Rafael o nome dele, tá bom? Manda lá no nosso Instagram, @canal.cjc. Rafael, feliz aniversário! E agora sim a gente pode prosseguir com o podcast bíblico. Não poderia deixar passar em branco, né, meus amigos? Uma data tão especial quanto aniversário. É muito importante a gente celebrar a vida. E falando agora da Bíblia Sagrada, que também é vida para nós, vida para o espírito, vida para o corpo, é saúde completa para nós, deixa ela aberta em Gênesis 3. Falaremos aqui hoje sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Temos aqui um total de 24 versículos, mas é muito conteúdo, viu? Fica ligadinho, prepara aquele caderno, porque hoje Deus vai falar muito ao seu coração e você vai escrever bastante coisa que vai te ajudar a vencer as tentações do diabo, combinado? E é claro que eu não estou sozinha para poder conduzir aqui esse podcast bíblico, estou em excelente companhia. Pai e filha estão aqui conosco nos estúdios. Pode mostrar aqui, produção, na câmera geral, ó, dá um tchauzinho. Começa apresentando ela, a Juliana Rocha, que é doutora Juliana. Ela é dentista, ela está noiva do pastor Caio, que no finalzinho deste programa vai passar o endereço para vocês, tá? Fica ligadinho. Mas, Ju, seja muito bem-vinda ao podcast bíblico. Obrigada, Júlia. É um prazer, sim, sempre estar aqui, né? Poder comentar desse livro que é tão fundamental para a gente, né? Exato, a Bíblia Sagrada é um manual de vida, de fé, de prática, é o livro que nos sustenta, não é um livro somente, é um livro vivo que fala com você. E quem também está conosco é o pastor Newton Rocha. Tudo bem, pastor? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus, bem, e muito obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos aqui para juntos vermos o que diz a palavra de Deus e lembrar, não é à toa que o diabo faz de tudo para tentar a gente duvidar da palavra, Sim. Porque ela é fonte de vida realmente, e eu tenho certeza que aquele que ouve a palavra, crê nela, de verdade vive uma vida abundante. Né? Por isso você de casa, fica ligado com a gente, hein? Eu tenho certeza vai ser bênção o programa de hoje,
no nome de Cristo. Exatamente. Hoje veremos aqui não somente uma, mas algumas das estratégias que o diabo usa e continua usando, apenas com roupagens diferentes. É a mentira, é a enganação, é deturpar a palavra, torcer aquilo que Deus falou, colocar uma interrogação no final daquilo que Deus decretou. Então, meu amigo, você vai conhecer um pouquinho sobre como que o adversário trabalha. E eu acho que no futebol eu não acompanho muito, né? Lá vou eu, que não entendo nada de futebol, falar uma referência de futebol. Mas eu creio que uma das estratégias seja essa, conhecer como que o outro time joga, né? Porque aí você conhece as estratégias, sabe como dominar e vencer, né? Mas enfim, acho que isso não se aplica só ao futebol, mas a todas as coisas. Mas antes de começarmos a ler aqui o texto, vamos convidar o autor, o Espírito Santo. E Ju, vou pedir para você fazer essa oração aqui no início, pode ser? Maravilha, pode ser. Amém. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, esse estudo que faremos e que o Senhor possa estar no nosso meio, Senhor, dirigindo, nos dando a direção certa, Pai, para que aquela pessoa que está nos ouvindo, vendo esse programa, Senhor, venha a ser alcançada e venha a ter a vida transformada, Pai. É o que te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, doutora Juliana. E agora sim, nós podemos começar. Já abriu em Gênesis 3. Preparou aquele caderno todo especial? Então vamos agora ao texto bíblico. A tentação de Eva e a queda do homem. Versículo 1 nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui a gente vê como que o pecado entrou no mundo. Aqui nesse capítulo, né, nós veremos a resposta para algumas perguntas do por que existe sofrimento, por que a terra é difícil, né, por que existe morte. Aqui em Gênesis 3, nós entendemos isso, entendemos o pecado original, entendemos a necessidade de redenção e a promessa do Messias. Sim, aqui em Gênesis 3 veremos a primeira promessa sendo feita, não a primeira menção ali sobre Jesus, vimos já em Gênesis 1, mas aqui nós veremos a promessa messiânica. Então a gente vai ver aqui as estratégias que o inimigo usa e continua usando para você ficar esperto e reconhecer que isso aí é obra de Satanás sobre a sua vida e saber como vencer. A primeira coisa que a gente vê é a distorção. A serpente vai questionar a palavra, e pastor Newton, isso é até os dias de hoje. Deus falou para Jesus, assim ali no batismo: Este é meu filho amado. Qual que é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se tu és o filho de Deus, colocando em dúvida, colocando em xeque, colocando uma interrogação, será que é isso mesmo? Depois daquilo que Deus havia falado, e ele continua fazendo a mesma coisa. Deus fala: você é curado, eu te curei pelas minhas pisaduras, você é sarado. Aí o diabo fala: será que é mesmo? Mas no exame tá isso aqui, ó. O diabo sempre faz isso, né, pastor? O tempo todo questionando se a palavra é verdade ou não, se é bem assim ou não. E, infelizmente, é só com um propósito: gerar na pessoa a dúvida. Sim. Que a gente sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova do que não se vê. Em outras palavras, é a base de um milagre, a fé. Se ele traz a dúvida, ele consegue quebrar a base. A pessoa não consegue alcançar nada de Deus. E é interessante, pastor, que o diabo não chega com um tridente, com um chifre, né? Já iria assustar. Nisso aí, ele é inteligente, né? Ele é astuto, como diz a própria palavra. Aqui a gente vê que ele chega devagar, ele chega insinuando a dúvida. É uma conversa, assim, torta. E a Eva deu ouvidos. Infelizmente, uma conversa que muitas vezes está querendo, aspas, abrir os olhos da pessoa. Sim. Olha, não é bem assim, você deve ter entendido errado.
para tirar a fé, porque quantas vezes a pessoa vai na igreja, ela ouve a palavra e ela sai da reunião com aquela fé e ela diz, não, vai mudar tudo. Sim. Satanás usa alguém e diz, não, mas não é bem assim. Uhum. Às vezes até dentro da igreja. Exato. Olha, mas é que você está começando agora Uhum. e talvez não seja desse jeito, você tem que entender. Não, verdade, eu já entendi. Uhum. Eu tenho que ficar com aquela palavra. Exato. Como diz lá em Deuteronômio 28, ele diz bem claro, será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o mandamento. Uhum. Aí ele diz, te exaltarei sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O problema é que a gente às vezes deixa que Deus falou, porque dá ouvido a essa conversa torta de Satanás e duvida do que Deus tem pra gente. Infelizmente ele conseguiu com a Eva, né? Conseguiu, infelizmente, e nós vemos aqui o pecado entrando no mundo, mas a primeira coisa, né, a queda ali começou já no pensamento, começou na batalha da mente com a ideia do diabo, com a palavra que Deus já havia dado para eles. A gente vai ver mais à frente que a Eva ainda acrescentou um pouco mais, a gente vê que ela não estava tão atenta assim à orientação, àquilo que Deus tinha falado. Mas aí nós vemos, né, que a Eva vai responder, já entrando até nesse ponto, né, ela vai acrescentar, falar assim, não, dela não comereis e nem tocareis, porque senão vai morrer, né? Então a gente vê que a Eva aqui, Ju, ela faz uma pequena alteração na palavra, mas já mostra que de repente não estava tão atenta, né? Isso nos faz, nos traz a reflexão o quanto nós precisamos dominar a palavra, né? Nós não podemos conhecer mais ou menos, ou conhecer a maioria, ou não podemos conhecer porque o outro está falando, né? Nós temos que ter convicções fortes a respeito da palavra. E, Ju, acontece que às vezes a pessoa grava as falas do filme. Ela grava, não, essa cena aí aconteceu no 3º episódio da 4ª temporada. Guarda tudo da série, tudo do filme. A letra da música não repete uma vez, tem 10 minutos de música, a pessoa gravou tudo, mas não acha o livro de Filemão na Bíblia Sagrada. Tem intimidade com o filme, com série, com música, com a cultura, mas não tem intimidade com a palavra sagrada. É verdade, exatamente. E a Bíblia, ela declara, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente conhece, a gente tem poder para analisar se aquela fala de Satanás, né? Se aquilo que a gente vê no nosso dia a dia se procede de Deus ou se não, né? Mas se a gente não tem conhecimento, como que a gente rebate? A gente aceita. Exato. Porque todo mundo faz, porque todo mundo ouve, né? Uma das coisas hoje em dia que me chama mais atenção são as músicas, né? Outro dia eu tava assim, a gente fica até assustado, porque o nosso meio, a gente cresceu dentro da igreja, né? Então, querendo ou não, a gente ouve música da igreja. Sim. Eu até comento, se for para ver outra música, ter outra coisa, eu não sei. Eu só conheço as coisas da igreja, porque é o nosso ambiente. Mas quando a gente sai, a gente começa a ouvir que hoje em dia as músicas estão exaltando até o pecado. De forma Não é? escrachada. De forma Exatamente. escrachada. E isso vai entrando, o que um dia você ouve e, nossa, escandaliza, né? Você tá sensível ali, você percebe que é algo maligno, mas todos os dias sendo exposto à mesma coisa, você tem que cuidar para não perder essa sensibilidade, porque daqui a pouco não escandaliza mais. E é isso que o diabo quer, ele chega devagar, ele não chega com o pé na porta. Entende? Essa é uma das estratégias dele. E, pastor Nilton, as pessoas não dominam a palavra. Se o diabo, gente, quando foi com Jesus, olha só, ele ainda citou o Salmo 91. Mas Jesus estava ali em espírito, ele soube discernir. É verdade. Eu vou colocar da seguinte maneira: o diabo sabe arrumar bem uma vitrine. Não sei se você já reparou no shopping, se é loja de criança, os brinquedos mais caros estão na parte de baixo. Se é uma loja masculina, ou até de celular ou de relógio, fica na altura dos olhos daquele grupo, né? Para quê? Para você passar e já olhar. Se você diz, não, vai embora, você resistiu. Mas você parar e dizer, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é... Ah, não. Alguém já lhe chama e diz, não, você consegue. Entra, a gente divide em tantas partes. Daqui a pouco você compra o que não precisa. Assim é o pecado, a gente não precisa dele.
Mas o diabo oferece de maneira tão astuta que te chama a atenção. E aí, se você ficar ouvindo, e por que eu estou dizendo isso? A irmã estava dizendo, às vezes você fica ouvindo tantas vezes que aquilo entra. Você olha, presta atenção. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim para mim, não, eu estou amarrando as pombagiras, porque estava vendo, né, amarrando as entidades e tal, porque estava vendo alguma coisa na televisão. E aí, essa pessoa foi até, vamos chamar da atenção pelo pastor, porque essa pessoa, na verdade, estava dando lugar ao diabo. Ela estava deixando ser levada pela tentação. Não estava amarrando nada, estava assistindo. E com o tempo estava começando a gostar daquilo. Estava se ambientando com aquilo. Daqui a pouco aquilo faz parte da sua vida. É verdade. Né? A Bíblia diz que o pecado ele entra quando a gente deixa aquilo realmente nos seduzir. Porque ele é engodado pelos nossos próprios sentimentos, os nossos desejos. Sim. Satanás vai despertar o desejo na E pessoa. Eva foi guiada por isso. A gente viu que ela olhou, desejou. A palavra é essa, é o desejo. O diabo ele usa disso para te seduzir, mas ele não te conta que ali o queijo parece gostoso, mas tem uma armadilha, uma ratoeira ali pronta para pegar, entendeu? Então é só para te seduzir, é só para É o te salário atrair. do pecado, né? É a morte, ele quer destruir a sua vida. O diabo não tem pena de ninguém, não, tá? Não tem pena de ninguém. Então, meu amigo, que você que se diz cristão, que você domine a palavra, porque o diabo, ele conhece o texto, ele pode, muitas das vezes, pegar um texto fora de contexto e usar para gerar um pretexto. E você que não conhece, não domina, não tem a revelação, vai ser enganado. Pastor Newton, o diabo enganou um terço dos anjos do céu, não vai enganar quem não lê nem a Bíblia, não conhece a palavra. É verdade. Infelizmente, aliás, é o que ele mais faz. Sim. O que ele mais tem feito. Infelizmente, até no meio do povo de Deus. Porque são muitos os cristãos que, na verdade, às vezes só ouvem até um pedaço da mensagem. Quantas pessoas hoje pegam somente um corte da mensagem para ouvir só aquele pedacinho? Não, aqui está a revelação. Não, eu não creio que Deus ia deixar a gente preparar um sermão inteiro para só usar aquilo ali. Diga-se de passagem a própria Bíblia, porque ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Você começava a ler um livro, você ia até o final, você tinha todo o contexto que estava acontecendo. Então, a gente lê o texto sozinho, nós compreendemos, mas quando você lê completamente o contexto, isso muda, isso amplia a sua visão. E, Ju, é interessante a gente pensar que o diabo ainda fez uma afirmação, né? Certamente não morrereis. Talvez não fisicamente, porque não foi isso que aconteceu, né? Foi uma morte espiritual, é um afastamento de Deus, mas faz uma afirmação que tem, assim, que soa como uma sensação, uma promessa de uma impunidade. Como quem diz, não, nada vai acontecer. Não, você pode fazer, ninguém vai ficar sabendo. Não, não é bem assim, né? Dá dúvida mais uma vez. E faz essa afirmação. Mas já tem até o ditado, né? Que ele faz a panela, mas não faz a tampa. É verdade. Não é verdade? É verdade. E quando a gente para analisar, a gente vê que a estratégia do diabo é a mesma até hoje. Sim, nada mudou. Isso aqui é para você entender que nada mudou. Sim, sim. Você vê, né, que uma estratégia, quando é certa, a gente permanece naquela. E o diabo faz exatamente isso. Às vezes só mudou os meios. Hoje em dia tem internet que antigamente não tinha, né? Mas é exatamente a mesma coisa. E ele age exatamente com essa frase que a gente falou desde o início, o será, né? Ah, será que é pecado? Mas não tem nada a ver. Eu acho que sempre essas palavras, o será e o nada a ver, provém do diabo. Porque coloca exatamente isso na nossa mente, a dúvida. Exato. Ou a promessa de que, meu amigo, nada vai acontecer, pode ir, não vai dar em nada. Mas a palavra te alerta de que há caminhos que parecem bons, né? Mas que o seu final é de morte, de destruição. É isso que o pecado oferece. Gente, não se engane. Eu vi uma vez um experimento que era uma pessoa que pegou lixo mesmo, lixo da rua, e botou em embalagem de presente e deixou na rua. E as pessoas pegavam aquelas embalagens de presente e levavam para casa. E quando abria, não tinha presente, era lixo. Então, assim é o pecado. É uma promessa, uma embalagem bonita,
Mas no final, meu filho, o conteúdo é só lixo. E a gente vê, né, que vem com essa promessa também de ser como Deus, né? E eles, pastor Newton, já eram a imagem e semelhança de Deus. Olha como que o diabo distorce mais uma vez. E como nós falamos, enganou 1/3 dos anjos. Não vai enganar aquele crente que não conhece a palavra ou aquela pessoa que nunca ouviu falar, mas que tem ali, sei lá, alguma noção, conhece um pouco. Meu amigo, a gente precisa dominar a palavra, a gente precisa conhecer o texto bíblico, né? Nós vemos que o núcleo do pecado é essa autonomia absoluta, o ser como Deus. E nós vimos que Deus criou tudo, Deus é quem estava ali ditando as regras, e o diabo quer prometer isso, o eu como centro, essa autonomia. Não, você dita as regras, seu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Nós vemos que esse mundo, gente, ensina tanta coisa, que tem um nome muito bonito, que parece que se importa, que parece bom, mas que, como nós já vimos, pastor, é um caminho de morte. Infelizmente, o problema todo está exatamente aí. Eles querem tirar Deus do centro. Satanás está o tempo todo fazendo isso. E seduzindo o ser humano, dizendo, não, você é o centro de tudo. Quando na verdade não é. O problema todo é que depois que o homem peca, ele acaba já tendo algumas consequências, né, imediatas. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Deus descia todas as tardes para conversar com eles. Mas naquele dia, eles se esconderam de Deus. Tiveram vergonha, né? Não só o medo, mas a vergonha. Eu até anotei aqui, tentaram se esconder de Deus. E o pior, começaram a jogar a culpa um para cima do outro. Isso aí, eu acho que me lembra, assim, jardim, sabe? As criancinhas do jardim. Não, tia, foi ele, foi ele. Gente, a gente vai ver mais pra frente a reação deles. Mas, pastor Newton, é assim, interessante a gente pensar de que fala, não, vocês vão conhecer o bem e o mal. Sendo que o que eles conheciam de mal? Nada. Eles já viviam no lugar perfeito, então provar do fruto só iria fazer eles conhecerem o mal. Mas o diabo, ele vende isso. Não, mas se você comer do fruto, vai conhecer o bem e o mal, uma coisa que você nunca viu. O negócio é que eles já tinham visto. Eles já conheciam bem. Já estavam na presença de Deus, como a irmã bem lembrou aí, e é o que a Bíblia mostra o tempo todo, era uma imagem à semelhança de Deus. Ou seja, já eram parecidos com Deus, diferente de Satanás, que nunca foi, né? No capítulo 1, eu lembro que a gente até comentou sobre isso, ele quis ser igual a Deus, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano já era isso. Já tinha o conhecimento do bem, já conhecia o melhor, já tinha a graça de Deus, a luz de Deus com ele. Por que conhecer o mal? Exato. Ou seja, aí o diabo vende olha a propaganda enganosa aí, chama o Procon, que é propaganda enganosa. Vai conhecer o bem e o mal, não só vai conhecer o mal. Como se não conhecesse já o bem. Exato, já conheciam o bem, viviam no lugar perfeito. E Ju, a gente pode perceber que assim que eles provaram, os olhos foram abertos para o mal. Eles perceberam que estavam nus, ali fizeram as roupas para que eles pudessem se cobrir, e a reação foi justamente essa que o pastor trouxe para nós. Eles se esconderam, temeram, se afastaram de Deus, a comunhão foi cortada. E nós vemos que essa culpa, né, que o próprio pecado, ele gera isso, o pecado faz um afastamento da pessoa a Deus, e essa culpa, ele promove ainda mais esse afastamento. Deus, ele nos criou para ter comunhão com a sua criação, só que o pecado muda a percepção que nós temos a respeito de Deus, porque a partir daquele momento, aquele Deus que era bom, que cuidava deles, conversava todos os dias com eles, agora virou um Deus mau, né? Não, eu estou temendo, não era só um temor de respeito, mas eles tiveram medo de Deus, né? A culpa, o pecado gerou isso. Então, olha só como o pecado cria esse afastamento do homem a Deus. Sim. E ainda mais no caso de Adão e Eva, porque eles conheciam a verdade, né? Então, quando eles provaram do pecado, eles sabiam que eles não estavam no caminho certo. Eles sabiam que a partir daquele momento eles estavam afastados de Deus, né? E que Deus sabia que eles estavam daquela maneira, porque a Bíblia que declara, né, que Deus ia sempre visitar e conversar com eles. Então, eles sabiam quem era Deus.
quem era o Senhor Jesus e que Deus ia saber do pecado deles. Exatamente, mas nós vamos ver aqui a promessa, só para não deixar de falar, do versículo 11 ao 14, que é o jardim de infância, né? A gente vai ver uma transferência de culpa, Deus vai questionar Adão, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Até parece que a culpa é da mulher, mas na fala a gente vê que a culpa é de Deus, ele coloca a culpa em Deus aqui, não, a mulher que o Senhor me deu, né? Ou seja, ele tira o dele da reta, olha só. Então Adão culpa a mulher. Quando Deus vai perguntar para a mulher culpa a serpente não tinha mais para quem culpar, sobrou para ela ali, né? Então a gente vê que chegou uma condenação para a serpente, mas também teve a condenação para a mulher, né? Nós vemos aqui as dores de parto sendo aumentadas. Nós vemos aqui para o homem o trabalho que existiu antes do pecado, mas era algo prazeroso, né? O trabalho continua existindo, mas agora é uma coisa difícil, uma coisa mais dolorosa. E nós vemos no versículo 15 a promessa de um descendente que venceria, ou seja, a redenção, ela já foi anunciada no momento da queda. Vamos ler só o versículo 15 para não ficar nas minhas palavras, né? Que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Então nós vemos desde já a promessa messiânica. E do versículo 16 ao 19, que como eu já até falei, vemos as consequências do pecado, tanto para a mulher como para o homem e para toda a humanidade. Porque nós vimos lá em Gênesis 2 ou 3, aqui ou versículo ou Gênesis 1 também, nós vimos ali Deus dando ordem tanto para os animais como a vegetação para se multiplicarem. Ele também deu essa ordem para o ser humano de frutificar, de multiplicar, e é uma grande bênção. Mas nós vemos que o pecado colocou uma falha no molde, não é verdade? Então todos aqueles que descendem de Adão e Eva, e isso é toda a humanidade, vêm com esta falha, né? Esse erro de fábrica, digamos assim. Mas Deus enviou Jesus, enviou o seu único filho, para que todo aquele que nascer dele, ou seja, nascer de novo, tenha a forma perfeita, né? Tem ali o seu molde restaurado, esse erro de fábrica sendo corrigido. Então, que possamos nascer de novo. Deus deu essa oportunidade. Então, Deus é bom. Quando nós vemos a maldade no mundo, não é porque Deus é mau. Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Mas o pecado entrou no mundo. Até na física, né? Vou falar de outra coisa que eu não domino muito. Mas eu achei interessante, de que na física não existe a unidade para você medir o frio, existe a unidade para você medir o calor. Então não é que existe o frio, existe a ausência de calor. E assim também tem outros exemplos, mas isso se aplica quando a gente olha para a Bíblia. Não é que não há ali a ausência de Deus, a ausência de bondade. Não é que o mal está prevalecendo, mas é porque não estão chamando Deus para essa equação. Não estão chamando o amor perfeito, não estão chamando aquele que é bom, aquele que pode restaurar e aquele que venceu o pecado. Então que possamos viver a palavra todos os dias. Esse é o manual, esse aqui nos mostra o molde perfeito, e que você, meu amigo, se ainda não nasceu de novo, que você atente para a voz do Espírito que está te chamando para que você seja restaurado pelo poder de Deus. Para a gente encerrar, que o nosso tempo também já foi, né? Gênesis é complicado a gente manter nesse tempo, mas glória a Deus que conseguimos abordar aqui abordar todo o capítulo 3. Vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: "Quando deu ouvidos à serpente, Eva se tornou vulnerável às mentiras do maligno, e ele astutamente, e com o objetivo de semear dúvida no coração da mulher, deturpou tudo o que Deus tinha dito. O inimigo fez com que Eva questionasse a palavra de Deus e incitou a duvidar do juízo divino. Jesus disse que o diabo ele é mentiroso e nele não há verdade, pois desde o princípio profere mentiras. Portanto, não permita que Satanás o engane. Creia em Jesus, que mediante o seu sacrifício livrou você das forças das trevas. Seja sóbrio em tudo, obedecendo
obedecendo ao que está escrito na palavra de Deus e resistindo à tentação, pois essas atitudes o levarão à vitória na força do Espírito de Deus e farão de você uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas do seu viver. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Newton Rocha. Muito obrigada aqui pela sua participação no podcast bíblico Portas Abertas Sempre. E lá na IGD de Olaria, Portas Abertas também, né, pastor? Fala pra gente o endereço ali de onde o senhor está, os horários, as mídias sociais, pode ficar à vontade. Amém. Quero primeiro agradecer por mais uma vez poder estar aqui no podcast bíblico e quero convidar também você de casa para estar com a gente. Na Rua Barreiros, 1195, aqui em Olaria. Aos domingos, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Lembrando que de 7 às 8, a gente tem ali a oração e o estudo bíblico e é bênção de Deus e eu quero ver você aqui com a gente, porque eu tenho certeza que Deus irá lhe abençoar. As mídias sociais da igreja é IGD Olaria. Aí você acha lá os cultos, campanhas, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, para a nossa vida, e um prazer recebê-lo aqui em nome de Jesus. Obrigado. Isso aí, obrigada, pastor. E doutora Juliana, também agradeço demais a senhora ter aceitado aqui o convite do podcast. Pode voltar mais vezes, já deixo aqui o convite aberto. E Ju, fala pra gente, pra quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu dia a dia, daquilo que você faz na igreja, ali do seu trabalho também como dentista, olha só que maravilha, passa pra gente suas mídias sociais e também futura esposa do pastor Caio, que maravilha, passa pra nós o endereço do pastor, os horários, mídias sociais também, pode ficar à vontade. Então, meu Instagram é DRA Juliana _L.Rocha. Aí lá você vai encontrar sobre o meu trabalho, quem eu sou, vai me conhecer. E também, o meu noivo é lá da igreja da IGD Guadalupe 2, Se você é daquela região, é bem ali próximo à Avenida Brasil. A gente tem costume de dizer que ali o endereço é Avenida Brasil, na calçada do shopping de Guadalupe. É bem fácil, na Rua da Light. Aí vai encontrar ali a igreja facinho. Perfeito. O endereço apareceu aqui para você, você pode anotar e estar presente em um dos cultos. Acompanhe lá que ela sempre vai colocar os horários, endereço e vai ser uma grande bênção. O importante é que você não deixe de congregar, de ser alimentado pela palavra e conhecer o manual, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Dever de casa, Gênesis 4. Faz aquela leitura e volta aqui para o próximo programa para a gente continuar meditando, tá combinado? Pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!